Vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho, o primeiro dos Evangelhos, o Evangelho segundo Mateus, e nós vamos abrir no capítulo 3 desse Evangelho. Nós vamos ler esse capítulo 3, para que vocês tenham aqui uma visão geral da vida e do ministério de João Batista, ou São João Batista, que é celebrado nessa época e muito pouco, especialmente no meio das igrejas evangélicas, é muito pouco falado, muito pouco estudado, e é importante a gente saber quem é esse cara, né? Diante de quem milhões de pessoas se dobram, outras entregam oferendas ou simpatias ou o que quer que seja. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas, o quê? Retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Vamos repetir comigo esse verso 6, vamos lá. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mas eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar as sandálias, nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado com João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Amém, gente? Aqui a gente tem um dos relatos sobre a vida do João Batista, ou do São João Batista, para que você entenda um pouco da cultura, do imaginário da cultura cristã no Nordeste. Esse João que se celebra, esse São João que se celebra, não é o João apóstolo, o João que foi discípulo e apóstolo de Jesus. Esse outro, que foi discípulo e apóstolo, é o que escreveu o 4º evangelho. E que escreveu também 3 outras pequenas epístolas. 1ª, 2ª e 3ª João. Então, esse João, que nós estamos lendo sobre ele aqui, não é João que estava ali com Jesus no colégio apostólico, que foi escolhido por Jesus para ser um dos seus apóstolos. Esse João, que a Bíblia fala, que era um cara que se vestia de pele de camelo, que tinha um cinto de couro na cintura, que comia mel silvestre e que comia gafanhoto. Na realidade, há uma discussão nas traduções bíblicas, de que a palavra da qual é traduzido gafanhoto, também traduz uma outra palavra, homônima, que seria
alfarroba. Alfarroba é o fruto de uma árvorezinha, né, que tinha na época, geralmente porcos que comiam a alfarroba. Então há uma dúvida, tá? Se ele comia o gafanhoto com mel ou se ele comia alfarrobas com mel. O ponto é que ele tinha uma vida extremamente simples. Ele vivia no meio das estradas e pregando arrependimento às pessoas. Ele era um homem que estava todo o tempo dizendo às pessoas: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se das escolhas erradas que vocês têm feito na vida, arrependam-se daquilo que contraria o reino de Deus, porque o reino de Deus está chegando e vocês precisam se arrepender. E João, ele, de acordo com tudo que se tem na Bíblia e em fontes históricas sobre ele, João muito provavelmente era um nazireu. O que era um nazireu? O nazireu era um judeu que fazia um voto, e esse voto incluía, por exemplo, nunca cortar o cabelo. Então ele era um cabeludão, tá? Mas o nazireu também, um outro nazireu na Bíblia, era Sansão, o juiz, que está lá no Velho Testamento. Ele tinha voto de nazireu. Então os nazireus nem cortavam o cabelo, eram cabeludões, barbudões, mas também não ingeriam nenhuma bebida alcoólica. Então João não tomaria quentão hoje, se a gente convidasse ele para a festa dele, porque ele, como nazireu, ele não tinha contato, era uma opção. Eu quero só deixar bem claro, beber na cultura judaica não era proibido. Na realidade, a Bíblia toda fala de embriaguez, né? Mas os nazireus, eles tinham um voto a Deus, eles entendiam que aquilo era um ato de maior consagração. Assim como temos hoje os abstêmios, né? Pessoas que escolhem não usar absolutamente nada de álcool, não tomar nada de álcool. Então, ele era um cara pacato, ele era um cara do campo, ele era um cara simples, ele era um cara extremamente direto e verdadeiro, e ele hoje seria um profeta indigesto no meio dessa nossa sociedade contemporânea pós-moderna. O ponto é que João jamais admitiria que no nome dele, né, além de algumas expressões da cultura popular, tanta coisa fosse feita, né? Eu tenho dúvida se ele iria no show do Calcinha Preta, né? Ou se ele iria no show de alguma banda onde uma mulher fosse coisificada, né? Onde a relação de um homem e de uma mulher fosse colocada no tabuleiro eu diria, da banalidade, né? Banalização do sexo, banalização da vida humana, né? João, ele é o último profeta do Velho Testamento. Então, ele é o último, porque o que é que os profetas faziam no Velho Testamento? Eles, além de exortar o povo dos seus pecados, além de exortar os reis, eles também, com mais ou menos influência, eles falavam da vinda do reino de Deus e do seu Messias, do seu rei. O grande profeta messiânico que a gente vê no Velho Testamento é Isaías. O livro dele é muito grande. Isaías é conhecido como profeta messiânico, que ele profetizou que Jesus nasceria de uma virgem. Ele profetizou o nascimento virginal em Maria de Jesus, né? Ele profetiza a morte de Jesus, os seus cravos, o seu sacrifício. Mas ele não foi contemporâneo de Jesus. Já João Batista, esse sobre quem nós lemos aqui, ele era primo de Jesus. Ele era filho da Isabel. Isabel era uma prima de Maria, mãe do Senhor. Então, inclusive a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, não nesse, que Maria, quando se viu grávida, ela foi visitar a sua prima Isabel. Vocês se lembram disso? E quando ela vai visitar Isabel, o filho dela, que está no ventre dela, no ventre de Isabel, que era estéril, inclusive, foi uma intervenção sobrenatural, dando um filho a ela, né? E então, na hora que Maria chega com Jesus, a Isabel diz que no ventre dela, o menino se mexe, ele dá um pulo, ou seja, ele não passa desapercebido a chegada do Messias. Então, embora eles fossem primos, muito provavelmente Maria e Isabel eram primas legítimas, então Jesus e João Batista eram primos em segundo grau. Inclusive há uma obra de pintura da Idade Média, eu esqueci o nome do artista plástico, que pinta Maria dando de mamar a Jesus, e um menino um pouquinho maior que Jesus, né? Do lado que seria o João Batista. Então, João Batista conviveu com Jesus na sua infância como primo,
e tudo mais, e ele tinha noções de que o seu primo era o enviado de Deus, era o Messias. Se você ler um pouco mais no Evangelho, você vai ver que há um momento na vida de João Batista que o próprio João tem uma dúvida se Jesus era aquele que viria, e ele manda perguntar. Ele estava preso nessa hora, depois desse evento que nós lemos. Ele manda perguntar se ele é o que vinha ou eu devo esperar outro. Aí é quando Jesus diz, olha, os cegos vêm, né, os mudos falam, os mortos são ressuscitados, é chegado o reino de Deus. Então, naquele momento, João morre em paz, porque de fato ele foi um anunciador da vinda do Messias. E para anunciar a vinda do rei, do novo reino, que se implanta em Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor, João estava ali todo o tempo, tentando livrar as pessoas da religiosidade, tentando livrar as pessoas dessa vida espiritual que não é espiritual, talvez como eu tenho falado aqui na igreja nos últimos domingos, de um cristianismo customizado. Sabe aquele cristianismo que você pega, né? Isso aqui é meu cristianismo, então eu vou tirar isso, eu vou tirar essa parte que fala da minha pureza sexual, porque isso é bobagem, né? Eu devo seguir os cursos normais da vida. Eu tiro essa parte da minha pureza sexual, eu tiro essa parte aqui da minha ética nos negócios, né? Então, aí eu boto aqui a parte de ajudar os pobres. Então, esse aqui está legal. Então, eu vou deixar ajudar os pobres. Isso é legal, é politicamente correto, né? Lutar por direitos humanos é politicamente correto. Então, eu vou deixar aqui. Mas isso aqui eu vou tirando, eu vou customizando. E a gente vai fazendo do evangelho, a gente vai fazendo do cristianismo, tipo um Frankenstein. E a história de Frankenstein é que é um pedaço de cada coisa que ele vai botando lá, né? E vai construindo aquele negócio, aquele monstro. Então, uma das tarefas de João Batista, que pregava para o seu ciclo nacionais. Ele era um homem que estava pregando para o próprio povo judeu, e um povo, gente, que nasce, o judaísmo, a nação judaica, nasce debaixo de uma revelação religiosa. E ele está ali, todo o tempo, arrependam-se, 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 mostrem frutos que demonstrem que você realmente é uma nova criatura. É como se ele dissesse, não adianta você dizer, Deus me perdoe, Deus isso aqui, deixa para lá, né? O Senhor é muito bom, né? O Senhor é muito legal, né? O Senhor é muito compadre, é meu parceiro, é meu parça, Jesus meu parça. Aí bota uma trancinha em Jesus, uma maquiagemzinha nele, para dizer que é meu parça, né? Meu parceirão. E vai vivendo esse tipo de vida com Deus, que é totalmente disfuncional, sob o ponto de vista da revelação, e eu não estou falando aqui sob o ponto de vista da cultura. A cultura para o cristão deve estar em um degrau de análise. A nossa cultura, as nossas atitudes, os nossos hábitos, o politicamente correto e tudo que surge na cultura humana devem ser analisados à luz da Escritura, à luz daquilo que nós dizemos reger a nossa vida. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para você: Jesus era o homem do sim ou do não. Aliás, a palavra de Deus é sim e não. Há muito mais, como eu digo aqui, eu valorizo muito mais um ateu que diz não a Deus. Esse aí tem minha admiração, não pela escolha que faz, mas para como leva a efeito essa escolha, tá? Eu valorizo muito mais um ateu que diz não, Deus não existe, que é ilusão, do que um cristão customizado. Que ele está ali no meio, ele é o morno do livro de Apocalipse. É o morno. Por que eu digo isso? Porque um ateu, como muitos ateus na história, tiveram um encontro transcendental com Deus, tiveram a revelação da graça de Deus, tem muitas histórias de ateus convertidos. Eles eram ateus, e eles têm a experiência com Deus. E o outro, esse que está no meio, o cristão customizado, ele tem a ideia de que tem uma relação com Deus, mas a relação dele, ele quem criou, é o Deus que ele criou. É o Deus com os sims e os nãos que ele estabeleceu para si mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? E do outro lado, o que era que João Batista, esse João que está todo mundo celebrando agora, fazia? Ele dizia, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados. Como se dissesse, não adianta você separar a questão da sua pureza sexual na sua vida cristã, não adianta você separar o que você faz no quarto, 1h da manhã, na frente da internet, visitando aqueles sites XXX,
XXX, que quem é adepto da pornografia sabe o que eu estou dizendo, do hardcore pornográfico, e aí você cria aquele mundo ali, você vai vivendo ali, você vai sendo totalmente invadido pela imoralidade, tá certo? E falar de imoralidade sexual nos dias de hoje é politicamente incorreto. Aliás, é politicamente incorreto. Se eu vou contra, se você fala que a Bíblia, Deus está nos chamando à pureza, e que Ele diz que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, e que Ele diz, por exemplo, que o meu corpo não pode ser profanado, porque todos os outros pecados que eu cometo, mentira, ira, indignação, falso testemunho, acontecem fora de mim, acontecem fora do meu corpo. Mas a imoralidade sexual, aquilo que deturpa o meu corpo como templo do Espírito Santo, acontece dentro de mim. É o que ele diz, olha, Paulo diz na carta aos Coríntios, na primeira carta, ele diz, olha, todo outro pecado que nós cometemos acontece fora do corpo. Mas o que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo, contra o templo do Espírito, a habitação do Espírito. Aí você está dizendo, mas você puxou esse assunto de imoralidade sexual e não tem nada aqui no texto, ele não fala nada disso. Você não está forçando a barra, não estou não, porque eu estou falando de João. Você sabe que ele foi decapitado ou não? Você sabia que esse João aqui, que ficava na beira do Rio Jordão, sapecando em cima de religiosos, sapecando em cima do povo. Deixa eu só explicar como era mais ou menos a história. Aqui é a Galileia, a área mais pobre, tá? E aqui a Judéia, uma área mais rica. A Galileia era meio que a Paraíba, assim, no Nordeste, meio que o Nordeste, né? Onde Jesus foi criado, Maria era de Nazaré, de lá da Galileia. Mas o centro da religiosidade era aqui, em Jerusalém, tá? E eles tinham duas opções, ou eles pegavam a linha reta lá da Galileia, do mar da Galileia, para vir para Jerusalém, mas eles não pegavam essa linha reta porque era um caminho inóspito, não tinha água, não tinha fonte de água. Então, o que é que os peregrinos da Galileia faziam? Tanto quem saía da Galileia para a Judéia, quanto quem saía da Judéia para a Galileia, ou quem vinha do Mar Morto, que era do lado de cá, para a Galileia ou para a Judéia, usava a seguinte tática. Quem vinha da Galileia e ia para a Judéia, passava nas margens do Rio Jordão. Então ele tinha água, durante 3 dias ele tinha água ali, ele tinha fontes de água, tá? Então quando ele se aproximava do lugar mais próximo da Judéia, aí ele pegava, subia a estrada de Jericó, passava por Jericó, subia e chegava até Jerusalém, para o centro da religiosidade, que era aqui. Então onde é que João ficava? Ele ficava aqui, ele ficava na convergência. O cara vinha da Galileia, ele sentava o pau. O cara descia da Judéia para a Galileia, ele sentava o pau. Ele vinha lá de Qumran, das montanhas de Qumran, ou ele vinha ali da região do Mar Salgado, do Mar Morto, passava aqui para Jerusalém, ainda hoje a estrada é assim. Se você visitou Jerusalém ou Israel há pouco tempo, você vê que para você ir para a Galileia, você desce de Jerusalém, né, passa ao lado, você vê Jericó, né, passa na estrada, quando chega perto do Rio Jordão, você pega a esquerda ou a direita, é mais ou menos assim ainda a estrada, até hoje, 2000 anos depois, o curso natural. Então, gente, ele ficava aqui, tá? Aí você diz assim, mas peraí, pastor, o senhor falou a questão da imoralidade sexual, eu falo e vou continuar falando, porque eu sei que isso é o ídolo do momento, é o ídolo da garotada, é o ídolo do velho, é o ídolo do novo, é o ídolo do coroa, é o ídolo do velho de 80 anos, do menino de 30 anos, é a pornografia na cabeça, brother, é aqui, pá, toda hora, o cara olha um púlpito assim, já vê a perna de uma mulher, entendeu? Ele passa ali na porta, ele já acha que está entrando no cabaré, entendeu? É assim, porque a mente da gente vai apodrecendo pela pornografia. Cara, eu estou falando aqui, sem nenhum senso de, entendeu? De estar batendo ou religioso. Não, é assim que é a pornografia. Porque o que a pornografia faz com a gente? Ela tira o nosso senso de realidade. Primeira coisa. Porque aquela mulher que aparece ali, ela é cheirosa, bonitinha, não tem estria, não tem celulite, entendeu? É macérrima, porque ela é toda photoshopada, entendeu? Ela não é chapada, ela é photoshopada, ela é totalmente, ou o cara, o bonitão, está todo mundo ali lindão, e você está vivendo aquela relação louca que você não encontra na realidade, porque na pornografia não tem cheiro, não tem suor, não tem mau hálito, ninguém emagrece, ninguém solta pum, é tudo lindo. E nós criamos um mundo paralelo aqui, tá? Pornografia, que é o que está conduzindo hoje o mundo, é a pornografia, é um dos grandes gigantes, e agora com acesso via telefonezinho. Na minha época era assim, o cara chegava, quando o caboclo queria uma revista pornográfica, ele chegava todo assim, na livraria, assim, Aí chegava na banca de revista, né?
Aí falava, e aí, tem um negócio? Tem um negócio aí, tá, beleza. Aí, geralmente o negócio, a revista pornográfica, ela ficava, quem tem a minha idade, né, assim, eu não sou tão velho, né, quem tem 60 talvez nem tenha passado por isso, mas a galera dos 40 aí, que é a minha idade, chegava numa banca de revista e geralmente a revista pornográfica estava no último degrau por trás da Marie Claire, entendeu? Era geralmente assim. Por trás de alguma revista de receita, de bolo, aí o cara achava lá e já botava na bolsa, brother, e já saía. Não, hoje está abertão. Hoje aqui, todo mundo, a grande maioria aqui tem um smartphone e aí tem acesso a isso. Aí você vai dizer, mas pastor, por que você está falando disso? Você está tocando nesse ponto, você ainda não me disse, porque o cara morreu por causa disso. Você sabe por que João Batista morreu? Porque ele pregava contra isso. Contra o adultério, contra a prostituição, contra a imoralidade sexual, e ele chegou nada mais nada menos para o rei, para o tetrarca da Galiléia, Herodes Antipas I, que estava transando com a esposa do irmão dele, que era rei de outra região, tá? E João Batista chegou para ele, né, e chamava ele de adúltero, acusava dos seus adultérios. E João Batista acusava a corte romana de promiscuidade. Ele acusava o seu povo de promiscuidade. E vocês devem saber um pouco da história. Na hora que, isso era um dos pontos cruciais, né, que ele bateu em Herodes Antipas I, tem uma festa que é tratada na Bíblia, em que a filha de Herodias, que era a mulher do irmão dele, que ele estava pegando a mulher do irmão, certo? Estão numa festa na corte. Está lá o Herodes Antipas, cheio dos pau, certo? E a Salomé começa uma dancinha, uma apresentação, toda espilicute, né? Toda linda, dançando, toda linda. E o cabo cheio dos pau, porque o cabo cheio dos pau, aí é que é seu problema com o álcool, né? É quando ele começa a tirar a sua consciência, a sua capacidade de tomar decisões sólidas, concretas, né? E aí está lá o cara cheio dos pau, aí olha para Salomé e diz, oh, coisa linda, você dançou tão bem, peça qualquer coisa, até a metade do meu reino. Aí a espilicutezinha chega para a mãe, que também era todo o tempo recebendo saculejo de João Batista, sua adúltera, está se relacionando com um marido que não é seu, está se relacionando com, né, está traindo seu marido, ou você está traindo sua esposa. Quem quer que podia ser Salomé, ou Salomó, ou Herodias, ou Herodóis, quem quer que seja. Ele estava lá, ó, sapecando. E aí a filha chega para Herodias, que estava lá na corte, toda espilicute também. Mãe, e aí? Ele me ofereceu até metade do reino, o que é que eu peço, mãe? Disse, minha filha, eu não quero nada, peça só a cabeça de João Batista. E foi assim que ele morreu. Por lutar contra vários ídolos, inclusive o da imoralidade, que hoje assola a nossa nação. Que hoje assola as nossas famílias. Que hoje assola as nossas crianças. Que hoje assola vidas que estão aqui nesse lugar. Eu preguei no culto anterior e meu filho mais velho estava aqui, ele conhece essa história, mas eu vou repetir para vocês. Eu conheci minha esposa, eu tinha 14 anos, Samara, conheci na escola. Paqueramos dos 14 aos 17, mas eu para lá, ela para cá. Aos 18 anos, na Federal aqui, eu fazia engenharia civil, ela fazia computação. E aí nós nos encontramos, começamos a namorar, tal, e 1 mês, 2 meses, 3, pay buff. Com 3 meses, nós começamos a nos relacionar sexualmente, aos 18 anos. E ela era virgem, tinha todo um padrão na cabecinha dela, e foram anos de muita tensão. Gravidez, se o pai souber, se a mãe souber, se não sei o quê, papá. 90, 91, 92, 93, 94, 95, nós conhecemos o Senhor, juntos. E tomamos uma decisão louca para os padrões de hoje, desnecessária, segundo o discurso, e como eu digo,
desnecessária aos olhos de um ateu, eu bato palma, porque ele não tem referências. Se um ateu disser isso é tolice, parabéns para você, porque você tem seus paradigmas. O que é inadmissível é que na igreja do Senhor, aqueles que são chamados pelo nome de Jesus, que dizem que querem ser santos como Deus é santo, admitirem aquilo que Deus não admite. Isso é o que é impressionante para nós. Não é a integridade intelectual de um ateu diante do que ele crê e do que ele vive, mas a falta de integridade do cristão que diz crer num Deus, mas que o customizou para os seus próprios interesses. 95, conhecemos o Senhor e fizemos um propósito. Meu amor, virgem não somos mais, mas castos e consagrados a Deus seremos até nos casar. Se daqui a 1 ano, se daqui a 2 anos, se daqui a 3 anos. E assim foi feito. Nos apartamos, ninguém me obrigou, ninguém me emparedou, ninguém me policiou, não recebi de ninguém acusações, algo que aconteceu dentro do tribunal pessoal da minha vida e da minha então namorada, que depois noiva e esposa desde 1996. E eu posso lhes assegurar, aquele voto que fizemos a Deus, de preservar o templo do Espírito, para a hora certa, o lugar certo que a Bíblia nos diz, que o Senhor nos diz desde sempre, retrógrado, amém. Para o ateu, só não deve ser retrógrado para o cristão. Ou senão, você é um cristão customizado. É simples. João era muito simples. Sabe aquele cara simplão? Ou é isso ou não. Você está errado, Herodes. Você está errado, Herodias. Tá bom, morte. Eu posso sofrer algum tipo de morte por pregar o que eu prego e por continuar pregando até que eu esteja velho. Porque o cara chega aqui na Cidade Viva, especialmente no culto das 8, o corujão, aí vê as luzes, ai, a cabrinha, sei o quê, tudo lendo, fumacinha, tudo massa. Os pastores, eu não, né? Mas tem uns pastorzinhos aqui que gostam de umas calcinhas arrochadas, né? Uns colazinhos, né? Pastor Daniel, pastor Tiago, gosta de uns negócios diferentes. É uma igreja muito legal. Ela é muito assim, né? Ela é muito, deixa estar, vírgula. Nós aqui não confundimos sensibilidade cultural, amor ao próximo, amor ao que não pensa diferente, amor ao que pensa diferente de nós, mas ao mesmo tempo, firmeza de convicções. Se o meu discurso te desagrada, de duas uma, ou você não tem o Espírito Santo, ou você está anestesiado. Mas esse é o meu discurso. Esse será o meu discurso. Esse será o nosso discurso. Sempre. Porque é isso que preserva famílias saudáveis, isso que preserva, sabe, namorados que vivem uma dinâmica tosca de ciúmes. Porque na hora que o namorado se entrega para a namorada, e a namorada se entrega para o namorado, então ele pode se entregar para outro, ela pode se entregar para outro. Esse é o pensamento corriqueiro que vem logo à cabeça. Agora que ela é minha, pode ser de alguém. Agora que ele é meu, pode ser de alguém. É impossível ter o Espírito Santo de Deus, e que isso seja uma prova para você. É impossível ter o Espírito Santo de Deus e não sermos inquietados quando mergulhamos na imoralidade sexual. É impossível. Por isso que eu digo, ou você não tem o Espírito Santo, ou você está anestesiado. E a minha oração é que o João que se celebra hoje nos arraiais da pós-modernidade não passaria nem perto daquilo que fazem em nome dele. Nem perto. Então o que é que me admira em São João? E por isso, gente, tem mais, vou contar uma história para vocês. No cristianismo há várias, há várias correntes cristãs, né, que nos unem na cruz, nos unem em Jesus, e eu acredito na unidade da igreja. Eu acredito na catolicidade da igreja. A palavra catolicidade significa universalidade da igreja.
diversas vertentes, inclusive a igreja católica, ortodoxa, copta, luterana, anglicana, presbiteriana. Mas eu acredito que Deus está levantando o seu verdadeiro povo de todas elas. Mas uma coisa nos diferencia de todos os ramos do cristianismo na história, os batistas. E o nosso nome é Batista porque a gente tem uma referência direta com a obra e ministério de João Batista. Observa o que é que ele diz. Ele diz assim, verso 6, vamos ler comigo. Verso 6 do capítulo 3, olha o que João Batista diz. Confessando os seus, mais uma vez, confessando os seus, eram o quê? Batizados por eles no Rio Jordão. Nós somos a única denominação histórica que não batiza criança. Mas por que nós não batizamos criança? A resposta está no texto. Confessando os seus pecados, eram batizados. Qual é o seu pecado? Imagina você perguntar para um bebê, qual é o seu pecado? Ele não vai confessar, né? Porque ele tenha, como tem, porque nascemos no pecado. Então, João Batista, a tradição da nossa corrente, que não nos faz melhores nem piores, mas nos faz batistas, é a teoria do JJJ. João, Jordão, Jerusalém. Ou seja, como a tradição dele, que começou no Jordão, foi para Jerusalém, e isso se espalhou pelo mundo, e muitas comunidades camponesas continuaram seguindo isso, mesmo depois que Constantino, imperador romano, estabeleceu o cristianismo como religião oficial do império. E é interessante, pessoal, na tradição batista, que mesmo na reforma protestante, nós somos listados como uma igreja protestante reformada, né, que protestou, não é que... E outra coisa, ser protestante significa dizer que você continua protestando, não. É que tem uma história, na história da igreja, que alguns protestaram contra algumas posturas do Vaticano. Tá? Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, nós fomos perseguidos por Lutero. Os batistas foram perseguidos por Lutero na Alemanha, porque Lutero não admitia que as crianças que a igreja luterana batizava fossem, depois de grandes, rebatizadas pelos batistas. Então nós temos essa marca, né? Uma marca. Outra coisa, é a única denominação, e aqui não é querendo me gambar, a única denominação que defendeu a separação da igreja do Estado. A única. O luteranismo passou a ser a igreja da Alemanha, o calvinismo de Calvino a igreja da Suíça, o anglicanismo a igreja da Inglaterra, o catolicismo a igreja de Roma. E os batistas a igreja de todo mundo. Isso custou caro também na história, porque não havia um alinhamento ideológico, não havia uma influência da política sobre a igreja, e nem da igreja sobre a política. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque João Batista é muito importante para mim. Eu só não vou dançar quadrilha para ele. Mas ele é muito importante. São João é importantíssimo para a nossa história. Porque ele teve alguns pontos no seu ministério que foram muito autênticos. Então, primeiro ponto, repita comigo, ele era verdadeiro. E não se vendeu ao politicamente correto. Ele não falava o que as pessoas queriam ouvir. A segunda coisa dele é quando ele fala assim, volte para o texto comigo, a gente já está caminhando do meio para o fim, já está descendo a ladeira. Diz assim no capítulo 3, ele fala assim, verso 11, ele diz o quê? Eu os batizo com água, para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou o quê, gente? Digno nem de levar as suas sandálias. Imagina só, ele disse, eu não tenho dignidade nem de pegar a sandália dele e carregar. Isso é o que, gente? Que palavra nós daríamos para isso? Humildade. Não há lugar na igreja de Cristo para senhores. Não há lugar na igreja de Cristo para aquele cara que diz, não faço isso. Eu quero ajudar.
Como às vezes chega para mim, não, pastor, às vezes a pessoa chega na igreja, assim, de uma hora para outra, não, pastor, eu queria ajudar, sabe assim, se precisar de mim eu vou pregar. Eu digo, mas peraí, vamos lavar banheiro primeiro comigo ali, vamos lá na terra capinar, vamos na rua alimentar o pobre, vamos no hospital visitar o doente, vamos visitar as vovozinhas, vamos, né? Não pense que isso aqui é um lugar de honra no sentido de diferenciação. É honroso meu papel, porque é honroso pregar a palavra para a igreja, mas eu tenho dito para a igreja não acontece no domingo, a igreja acontece de segunda a sábado. Sabe quando é que a igreja acontece? Sabe quando é que você conhece a igreja? É quando os consumidores do domingo saem, picam a mula. E na segunda-feira, as dinâmicas do orar um pelos outros, do visitar, do enfrentar problema, do ter dificuldade, disso, daquilo outro, de fazer isso, sabe? De sentir as dores, de chorar pelo outro, de servir ao outro, de se colocar em posição de serviço, de ir para um arraiá como ontem, né, sem ganhar um centavo e ficar ali cuidando de entrada, de trânsito, distribuição de alimento, isso, o serviço. A humildade, eu sei, gente, que nem todo mundo serve, não é porque seja orgulhoso, é porque talvez não tenha tempo, está passando por uma fase na vida, mas tem gente que não serve porque é orgulhoso. Porque no fundo, tem um coração de quê? Eu vou determinar, porque está ouvindo isso na televisão, macho. Determine para Deus fazer um negócio, você tem que determinar. Isso é falta de fé, determine que Ele vai dar a sua casa, determine que Ele vai lhe dar uma mulher, daqui a pouco é 2 mulheres. Aí João Batista, que não é nosso ídolo, mas é um santo em quem nós nos inspiramos demais, como denominação, e pela vida dele, ele diz assim, eu não sou digno nem de segurar a sandália dele, quanto mais de dizer, faça isso ou deixe de fazer aquilo. Deus é soberano, nós somos o seu povo. Ele é poderoso, nós somos fracos. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é Deus, nós somos o seu povo. Ele nos lavou, nós fomos lavados. Ele nos salvou, nós somos salvos. Ele é Senhor, nós somos aqueles que Ele salvou para a sua honra e glória. Amém, gente? Estamos aqui como Jesus, o servo. E Jesus repetiu essa mesma atitude. Esse Jesus, para quem João disse que não era capaz de lavar nem a sandália dele, lavou os pés dos apóstolos na última ceia. Ao invés de ter os seus pés massageados, tipo assim, massageia meu pé que eu vou para a cruz amanhã. Sabe, eu estou meio cansado, faz uma massagem aqui na minha batata, João. A tirar aqui esse estrupício aqui que está doendo. Tira aqui a terra dos meus dedos. Ele se ajoelha, pega uma bacia e vai lavar o pé daquela molecada, dos quais um iria traí-lo, Judas, o outro ia negá-lo, Pedro, e o outro ia duvidar dele, Tomé. E ele lavou os pés. João me ensina, o que é que João me ensina? O que é que eu aprendo com São João? Eu aprendo que ele era verdadeiro, ele não se rendia ao politicamente correto. Segundo, ele era humilde, ele era um servo. Vivia ali, com aquela roupa linda dele, imagina, pele de camelo, com cinto de couro, comendo mel, cabeludo, barbudo. Entrasse aqui hoje, saía a metade. E ainda dizer assim, esse irmão não toma banho não, né? Ô, irmão, deixa eu orar por ti aqui. E esse hálito de gafanhoto com mel, irmão? Pelo amor de Deus, me poupe. Mas há uma última coisa que me impressiona em João, a capacidade de nos motivar para um novo tempo. O tempo, o reino de Deus. Ele era um anunciador do reino de Deus. Ele ficava aqui, ó, na convergência. Quem vinha da Galiléia, quem descia da Judéia, quem vinha do Mar Morto, passava tudo aqui. Quem vinha do outro lado, de Decápolis, quem vinha da atual Jordânia, quem vinha do outro lado, atravessava para ir para Jerusalém, que era o centro, não só o centro de poder, mas o centro religioso em razão do templo. Então ele estava ali, anunciando, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Deus agora, Ele vai estabelecer o governo. Deus agora intervém na história humana. A humanidade não está sozinha. Deus se encarna, Ele se torna visível a nós em Cristo Jesus. E o que João estava anunciando era isso, arrependam-se.
E vivam o governo de Deus sobre as suas vidas. Vivam o governo de Deus sobre as suas escolhas. Vivam o governo de Deus, o reino de Deus no seu casamento, na maneira como você trata a sua esposa, na maneira como você trata o seu marido. Viva o governo de Deus na sua empresa, pagando os seus débitos, pagando os seus tributos, não usurpando nada de ninguém. Viva o reino de Deus, seja justo. Submeta-se ao governo de Deus. É o que João estava querendo dizer. E esse governo para João, gente, era o obedecer à lei do Velho Testamento. Mas o homem natural não consegue se alegrar nas coisas de Deus. O homem natural não consegue servir a Deus em humildade. O homem natural, a mulher natural, não consegue se submeter porque a porta é estreita, brother. Estão lembrados da palavra de Jesus? Entrem pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que vos leva à perdição. O evangelho customizado é o da porta larga, é o da porta da conveniência. Ninguém está precisando fazer esforço nenhum para viver a vontade de Deus, porque vive como um amigo que não crê em Deus vive, porque faz as escolhas que aquele cara que não tem nada a ver com Jesus vive. E a única diferença é que se torna frequentador de um culto no domingo, e nada mais. São estarrecedoras as estatísticas. A quantidade de divórcio dentro da igreja, em números absolutos, é idêntica à quantidade de divórcio de pessoas que não são cristãs. A quantidade de uso de pornografia de pessoas que frequentam a igreja é a mesma quantidade de pessoas que não são, nem querem ser cristãs. E aí? Minha oração é a Deus, Senhor, que eu seja levado ao ateísmo, porque é muito mais digno do que viver um cristianismo customizado ali no meio. Que São João não grite para mim, aos meus ouvidos, apenas em junho. Ele grite aos meus ouvidos todos os dias. Arrependa-se, Sérgio, e submeta-se ao governo de Deus em todas as áreas da sua vida. Arrependa-se, Sérgio, e submeta-se à vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Mas como é que eu venço? Se eu sou humano, se eu sou natural? Ele vai dizer, olha, eu batizo vocês com água para arrependimento. Vem um que é maior do que eu, que vai batizar vocês com o quê? O Espírito Santo. Estão lembrados de Romanos 8, que a gente estudou ali, que somos adotados por Deus, quando nos convertemos o Espírito Santo vem sobre nós. Viram isso? Ele está falando a mesma coisa, só que ele está falando antes de Jesus derramar o Espírito Santo, que acontece no dia de Pentecostes. Mas ele está dizendo, ele vai derramar o Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo faz de diferença na minha vida? A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem mexe com o meu juízo não é a letra da Bíblia, não. Quem me faz lutar para viver santidade na minha vida, com os meus olhos, os meus relacionamentos, não é porque eu estou olhando na Bíblia, e a Bíblia, rapaz, eu tenho que obedecer isso aqui, não, porque eu não consigo. Sérgio Safadão não consegue. Quem me faz viver a vontade de Deus é o Espírito Santo de Deus. Aquele que ele disse, eu batizo na água para arrependimento, mas vem um maior que eu, que vai derramar o Espírito Santo sobre você. E a nossa oração, gente, deve ser continuamente essa: Senhor, eu não quero o espírito desse século guiando a minha mente e as minhas escolhas. Eu quero que o Teu Espírito Santo me fortaleça para fazer a Tua vontade e fazer com alegria. Tu pensa que eu acho ruim fazer o que eu faço? Acho não. Pensa num ano bom, quando eu e Samara decidimos que não tinha mais rally rola, só no casamento. Pensa no ano bom. Nunca me apaixonei tanto pela minha esposa, como foi o último ano do nosso relacionamento. Nunca solidificamos tantos propósitos. E tu pensa que eu não conto por meus filhos? Não, tudinho sabe. Olha, tem um cabo aqui, tem um Sérgio Savadão que não é hipócrita. Eu conto tudo, meus filhos sabem de toda a minha vida, minhas filhas. Meu filho sabe o que vivemos, o que não vivemos. Sabe que eu fumei maconha, sabe que eu deixei de fumar maconha. Sabe de tudo. Mas papai... Não, porque eles entenderam desde pequenos
que há um antes e um depois. Há um antes e um depois. Você tem que ter um antes e um depois na sua vida. Se não há um antes e um depois na sua vida, você não se encontrou com aquele que torna o teu antes em um belo depois. Se não há um antes e um depois ainda na sua vida, eu te digo, é porque o Espírito Santo ainda não bateu a porta do teu coração. E não sou eu que vou arrombá-la com o meu cajado. Não sou eu que vou, estuprar a sua consciência com palavras de medo. A minha oração nesse domingo é dizer assim: Senhor, venha o teu Espírito Santo sobre a tua igreja, porque tu nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tu nos fazes novas criaturas, tu nos levas à tua vontade, tu mudas o nosso casamento, tu mudas o nosso relacionamento, tu mudas a nossa visão de mundo. Quem crê glorifica o Senhor por isso. Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e nós te aplaudimos pela tua palavra, porque ela é poderosa. Amém. Amém. E a gente diz, o que é que eu aprendo de João? Diga assim, o que é que eu aprendo de São João? Verdade e transparência. Abra a boca. O que é que eu aprendo de João? Humildade e esperança de que o meu velho eu vai ser dominado pelo novo eu. Guiado e estabelecido pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias ao nome do Senhor.